Olá pessoal, sou eu, Henrique Rian Pereira, junto com o meu grupo Caio Meira, Derek Lopes, Fernanda Corsa e Henrique Rocha, mais uma vez aqui para vocês com mais um documentário, dessa vez com o estudo do meio do roteiro dos Bandeirantes. Saímos do colégio Santa Lúcia Filippini, mais precisamente do Escadão, que fica a alguns metros do colégio no dia 2 de abril de 2016, em direção à Marginal, e que na mesma já começou nossa observação do rio Tietê. Segundo Matos Ogrário, não há nenhum lugar em que o ser humano não interferiu. No entanto, o rio Tietê foi muito modificado. A ação antrópica presente nele foi e está sendo muito intensa. O ser humano destruiu grande parte da vegetação e seu caminho original, que era cheio de curvas, para a criação de avenidas retas ao seu redor. De acordo com o filme Entre Rios, essa modificação foi feita para poder levar o esgoto mais rápido, portanto os rios não atrasariam no desenvolvimento das cidades, apenas ajudariam essas a se desenvolverem. Porém, com essas modificações, em épocas de chuvas fortes, o rio gera grandes enchentes. À vista disso, como diz Kokei Uehara, engenheiro hidráulico pela Escola Politécnica da USP, acabar definitivamente com as enchentes não tem como, mas com a utilização de um concreto mais poroso na pavimentação do solo, iria reter e filtrar grande parte das águas pluviais das cidades. A Marginal vinha chegando ao fim quando chegamos na famosa Castelo Branco, em que começamos a analisar o relevo de São Paulo. Na porção leste de São Paulo temos a presença de planícies litorâneas, formada pela ação dos rios, mares e ventos. Estes carregam sedimentos que formam uma superfície uniforme, uma região composta por rochas cristalinas e que pelo processo de erosão formaram escarpas na Serra do Mar. Já no centro de São Paulo, vamos ter a presença de depressões periféricas, com alta altitude no Planalto Ocidental, formando uma concavidade com presenças de rochas sedimentares paleozoicas menos resistentes à erosão. E na região oeste, vamos ter a presença dos planaltos ocidentais, que cobrem maior parte de São Paulo, sendo por formações basálticas e por arenito, quando de repente chegamos no batólito de São Roque. O batólico é formado por rochas magmáticas e localizado no Planalto Atlântico. Este foi exposto devido ao intemperismo e afloramento causado pela movimentação da Pangeia e com auxílio de placas tectônicas foi lançado à superfície. Pode-se observar como ação antrópica a construção de avenidas, já que seria necessário a criação de pontes para atravessá-lo. Cortou-se no meio e assim a Avenida Castelo Branco pôde ficar com um aspecto mais reto, o que dá mais segurança para os motoristas. Há uma quantidade de carbono acumulada nas rochas por carros que transitam pela avenida, podendo alterar sua composição e sua cor, tornando-se metafórica no futuro. Pode-se dizer também que no Batólico se formou uma área de conservação, pois o ser humano interferiu nela, mas criou, no caso, as avenidas. Seguimos pela Castelo Branco em direção de Itu, pela Avenida do Açúcar. O solo dessa avenida é muito rico e foi apelidado de terra roxa, porém ela é vermelha e muito rica em ferro, o que ajuda na plantação de açúcar e café. Quando chegamos no Parque do Varvito. O Varvito é uma rocha sedimentar formada a partir da glaciação de rios e lagos. O intemperismo reúne e altera estes com influência da pressão, formando esta camada sedimentar que leva anos para se formar. Sua estrutura é constituída por uma série de varves. Varves é um nome técnico utilizado para denominar as linhas formadas no Varvito. Elas podem possuir cores claras ou escuras devido à questão orgânica, congelamento, sol e gás carbônico. Possuem menor resistência se desgastada com o passar do tempo e acumulada de minerais como petróleo. Pode ter a presença de vegetações, que é gerada por sementes levadas pelo vento, em um processo chamado anemofilia. As rachaduras são causadas devido ao deslocamento do gelo que, quando se choca, cria eixes. Além disso, as rachaduras e marcas na superfície dos paredões do Varvito podem indicar a presença de vida neste lago, que existiu durante o período glacial, que são chamados iquinofósseis, espécies invertebradas que se moviam no fundo do lago, deixando seus rastros, já que os mesmos foram extintos no final do período paleozoico, no contexto da proliferação dos répteis no ambiente. Existem fraturas nas rochas, datadas no período Cenozoico, durante a separação da África com a América, que causou tais fraturas como consequência do tectonismo envolvido neste processo.
Depois da visita no Parque do Varvito, fomos para Salto verificar a maior queda d'água do rio Tietê. Em Salto, situa-se a maior queda d'água do rio Tietê. O nome da cachoeira é Cachoeira do Salto Grande. Apesar da água ainda estar poluída nessa região, ela já começa a dar indícios de melhoras na qualidade. Mas em épocas de cheia, essa água acaba por subir muito o nível e inundar suas margens, chegando até atingir o observatório do Tietê. Essa água sendo suja, então pode ser prejudicial à saúde das pessoas, sendo um risco entrar em contato com ela durante essas inundações. Pode-se dizer que o percurso que a queda d'água em Salto percorre é ramificado, no qual as quedas aumentam seu comprimento. O rio é acompanhado por uma vegetação em suas margens e rochas em seu percurso, sendo esta rasteira do tipo musgo. Um pouco ao lado das margens, pode encontrar a mata ciliar, que é uma vegetação que acompanha os rios de médio a grande porte. Nesta região, pode-se observar também algumas intervenções do homem, como a construção do Museu do Rio Tietê, o qual, para sua construção, foi necessário intervir na mata ciliar, e também a construção de plataformas para observar e admirar a bela paisagem. Depois da visita na queda d'água do Rio Tietê, fomos almoçar em um restaurante. Após aí, partimos para Pirapora ver como funciona o rio que possui espuma. Os primeiros habitantes que utilizaram o rio foram os indígenas da etnia dos Guaianazes, que foram utilizados de escravos pelos bandeirantes para que os guiassem durante o curso do rio Tietê em busca de ouro. Isso lembra o conceito de dominado e dominação de Karl Marx, que os bandeirantes dominavam os índios, que eram obrigados a guiá-los em busca de ouro. Também podemos encontrar conceitos de Max Weber quanto ao poder que os bandeirantes haviam sobre os índios, os impondo a fazer seus desejos. Além de conseguirmos encontrar referências com os ideais de Emile Durkheim, o qual dizia que as pessoas se educam influenciadas pelos valores da sociedade onde vivem, pois os bandeirantes faziam parte de uma sociedade em que a escravidão era normal, e eles acabavam por repetir isso no Brasil. Anos se passaram, e a água que era limpa tornou-se poluída, sendo possível identificar pouca vegetação ao longo das margens do rio, seguida de pequenas árvores e vegetações rasteiras. Isso se deve graças à ação antrópica presente nele, como a poluição do rio com diversas embalagens de alimentos e objetos que foram descartados, além do esgoto doméstico, que é lançado no rio sem tratamento, junto com aquele detergente usado para lavar a louça. Mesmo sendo biodegradável, ele não se dilui, pois a falta de oxigênio na água é enorme, formando assim aquela famosa espuma do rio, que só se dissipa na cidade de Salto. As bactérias que degradam o material orgânico precisam de oxigênio para trabalhar. Quando há muito esgoto, não sobra oxigênio para que as bactérias destruam o detergente, e este permanece ativo. Ao atravessar barragens e corredeiras, forma-se a espuma no rio. Portanto, uma forma de evitar essa espuma é não realizar atividades antrópicas que impactam o rio, e sim investir na limpeza deste e tratamento de esgotos domésticos para que nele haja uma boa quantidade de oxigênio e as bactérias possam trabalhar. A Secretaria do Estado do Meio Ambiente diz que a solução desse problema está associada principalmente à implantação dos sistemas adequados de esgotamento sanitário, incluindo a coleta, asfaltamento, tratamento e disposição final dos esgotos domésticos, os quais são de atribuição dos municípios e das concessionárias de saneamento. Com o término da visualização do rio Tietê em Pirapora, partimos para Santana de Parnaíba fazer a nossa última análise do dia, que foi sobre os bandeirantes. No contexto que era vivido, a cultura era separada entre a dos bandeirantes e as dos seus escravos, separação que Burke já tem uma visão, dizendo que essas não irão nunca chegar ao mesmo patamar, pois os escravos possuem uma inferioridade na questão cultural, uma vez que os bandeirantes são a elite representada, diferem-se assim do contexto de conhecimentos, oportunidades e maneiras de agir. Em um período de descobertas, a arte estava no período do Renascimento, com grandes nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, entre outros. Porém, Thompson desenvolveu uma concepção sobre cultura como parte simbolista que deve representar um conjunto de ações de cidadãos, seus valores, costumes, hábitos e normas sociais, ou seja, comportamentos relativos da sociedade com um grupo a ser analisado. Do século XVI ao século XVIII, ocorreram as expedições dos bandeirantes, com um cunho fundamental ao país, trazendo a expansão do território por serem exploradores de riquezas. Porém, para que isso fosse possível,
a presença dos índios se tornou crucial, fator que aumentou a captura indígena e de seus jesuítas, que deveriam transmitir a sua fé para eles, junto com artesãos e agricultores. Esses eram escravizados, sofriam violências verbais e corporais, como já ditas por Marilena Chauí, onde a invasão pode modificar a essência natural do corpo, reprimindo e coagindo as vítimas. Partindo de outra perspectiva, a situação que ambos foram educados deveriam suprir as vontades dos bandeirantes, alterando os fatos sociais, como forma de agir, pensar e sentir, como na teoria de Durkheim, podendo ser relacionada com a violência, pois a educação está ligada ao sistema de valores morais que nesta situação foram corrompidos. As relações entre indígenas e bandeirantes eram estreitas devido ao contexto que se encontravam, onde um deveria servir o outro, sem remuneração pela mão de obras. Nas concepções desse mesmo autor, uma classe social deve conter traços que melhorem a solidariedade para que não tenha uma hierarquia, trazendo uma sociedade harmônica. Mesmo que ocorra crimes, é previsto que um lugar comum, caso que se opõe à questão da época, que possui mais semelhança com a perspectiva de Marx, defendendo que uma sociedade capitalista exige a classe dominada e a dominante, ou seja, os índios e os bandeirantes, respectivamente, onde a classe inferior jamais conseguirá atingir o patamar superior devido à alta exploração e à intensidade do poder dos bandeirantes. Em 1628, seguiram para o vale do rio Ivaí, onde haviam diversas aldeias de índios cristãos, sob direção de jesuítas espanhóis. Eles invadiam as aldeias e prenderam mais de 4.000 indígenas, mostrando a dominação para a mão escrava de toda a massa humana, que foi levada até São Paulo a pé. Simplesmente devido ao seu poder de dominação, os bandeirantes tratavam com toda a crueldade e violência para depois vendê-los como porcos. O mito do bandeirantismo ocorreu devido à glorificação das bandeiras, no final do século XIX, quando São Paulo já havia atingido uma grande importância econômica, mas continuava ocupando um papel secundário na esfera política. Começava então a valorização das bandeiras, como responsáveis pela integração nacional e pela conquista do interior do país. Esse fato da expansão do território, que antes era território espanhol, devido ao tratamento de Tordesilhas, acabou se tornando um ato heróico, posteriormente devido ao fato de serem descritos na visão burguesa, e que trata o bandeirante como um herói nacional.